E quando não tem ninguém que possa patrocinar os nossos sonhos ou ajudar a abrir algumas portas? Será que só algumas de nós têm o direito de sonhar alto? Como faz quando você não nasceu herdeira? Eu sou a Amanda Morim, sócia fundadora da Mood, e este é o Não Nascer Herdeira, o podcast de quem sonha alto, mas precisa pagar os próprios boletos. Roda a vinheta. Sem ela, a Mood não existiria, mas acredite, esse é o fato menos interessante sobre ela. Carol é uma mulher na tecnologia, também empreende, e os looks dela são... Por isso que os looks dela são impecáveis, né, gente? Ela usa Farol 106. Hoje a gata trabalha com dados em uma empresa international. Sim, isso mesmo, ela ganha em dólar, muito chique, chiquérrima. E desde que eu conheço a Carol, ela tá sempre criando coisas novas, transformando dados nas coisas mais legais do mundo. Exemplo, ela já criou um termômetro para medir a positividade musical da banda favorita. Olha que incrível isso. Ela escreve artigos para portais de notícia, enfim, tá sempre inventando uma moda. E sempre em movimento também. A Carol faz polidense ou qualquer outra atividade que nós, réis mortais, só sonhamos em experimentar. Por isso, ela é convidada do Não Nascer Herdeira de hoje. Bem-vinda, Carol. Obrigada mesmo. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho mais do convidado. Tudo bem que você já conhece um pouquinho, mas eu vou fingir que a gente está se conhecendo agora. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história, Carol. Eu sei que você tem a Farol, né? Uhum. E com a sua mãe. Uhum. Então, talvez a gente possa começar um pouco daí, de como começou essa trajetória. E um pouquinho dos seus sonhos também, eu queria entender melhor. Tá bom, a Farol surgiu, acho que um pouco antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, porque tem uma marca brasileira que eu amava, não vou falar nomes, mas que tem umas estampas lindas, acho que todo mundo já descobriu qual que é, só que o preço era muito inacessível para mim na época, e a minha mãe é costureira e estilista desde sempre, aí a gente começou a fazer roupa só pra mim. Uhum. E eu sempre, né, desde meio blogueirinha, assim, tipo, postava, tipo, minha mãe tá fazendo essa roupa pra mim. Desfilava os looks. Desfilava os looks, e minhas amigas no Instagram, tipo, chamam minha mãe de tia Lu, pede pra tia Lu fazer pra vender, eu quero também, tipo, pô, tia, faz pra mim. Aí depois de quase 2 anos, naqueando a vida da minha mãe, aí a gente fez a primeira coleção de roupa, aí foi. E tá aí até hoje. E tá aí até hoje. Mas foi um pouco antes da pandemia. Então, a gente lançou a primeira coleção. Aí veio a pandemia e eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Mas, graças a Deus, a Farol tá aí. Tem cliente na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Chique. International igual International. Legal. E falando um pouquinho mais de você, pessoalmente, assim, da sua trajetória. Você está numa área mais de exatas, de dados. Como isso começou na sua vida? Quem te colocou essa ideia na cabeça? De onde isso veio? De criança, meu sonho era ser médica, por incrível que pareça. Já estive lá. Eu queria muito ser pediatra, só que, assim, quem me conhece, eu vejo uma agulha e desmaio. Aí eu falei, talvez não seja uma boa. Talvez não seja muito boa essa profissão. E eu sempre fui muito boa em matemática, tipo, muito, muito boa. Aí eu também, quando eu era mais nova, eu queria trabalhar na indústria. Trabalhar em montadora, trabalhar em chão de fábrica. Então, eu escolhi engenharia pensando nisso. Já na área de atuação. Nossa, na área de atuação. Uhum. Aí, quando eu fui fazer estágio na parte de montadora, que eu trabalhei em 2 grandes, uma francesa e uma sueca, eu vi que eu estou fazendo aqui. Claro que quando a gente é estagiário, a gente, né, quem faz engenharia conhece um chão de fábrica, é um sonho, porque você vê um carro, um caminhão passando por toda a linha de montagem, você vê tudo que você aprende na faculdade ao vivo, né, vamos falar assim, e é incrível. Mas eu nunca fui realizada fazendo. Eu nunca me vi tendo uma carreira naquele espaço. E na época, lá em 2019, foi o boom de dados no Brasil, tipo, falavam de dados para cá, dados para lá. E eu falei, o que é isso? Né? Vou fazer um curso para ver o que é, porque eu não sabia nada. Então, a tua primeira formação foi engenharia? De produção. Engenharia de produção de formação, aham. Uhum. Mas daí você começou a se interessar mais especificamente por dados já depois de formado? Não, na faculdade mesmo, faculdade. no meio da faculdade, que eu fiz 2 estágios.
Aí, onde, enfim, eu vi que não queria fazer aquilo. E eu fiquei, tá, mas o que eu quero fazer da minha vida, né? Tipo, que área que eu vou, né? Eu queria muito ser realizada, ser feliz fazendo o meu trabalho, né? Claro. Aí, em 2019, teve o curso lá, o Boom de Dados, e tinha uma empresa, uma startup, que eu não vou falar qual. Uma Big Tech. Uma Big Tech. Setor de móveis e decoração. E eu queria muito trabalhar lá, porque eu tinha trabalhado em 2 empresas bem tradicionais, né, mais conservadoras, assim, do modo de trabalhar. E aquela coisa, tipo, startup, eu era mais nova, eu queria experimentar aquilo. Aí eu acabei fazendo um curso. Tava meio na moda trabalhar em Tava startup, muito na né? moda, tipo assim, Pet Day. Eu ficava, nossa, Pet Day. Que tudo! Que tudo! Aqui tem totó pra gente trabalhar e brincar, tem uma mesinha de pimbolim. Exato. Aí, na época, eu fiz o curso, porque eu falei, se eu não gostar do curso, sei lá, eu abato a hora complementar da faculdade. E o professor, acabei conversando com ele. Em paralelo, tinha uma vaga nessa empresa que eu queria muito. Aí eu pensei, tá, eram 2 finais de semana. Eu falei, eu não sei qual que é a do professor, né? Eu vou falar com ele no segundo sábado à noite, depois do curso. Porque se ele for, assim, rude, eu vejo ele domingo, nunca mais eu vejo ele na minha vida. Eu já estava pensando, tipo, na reação dele, porque eu ia pedir uma vaga, né? Ia pedir um emprego. Aí eu fui falar com essa pessoa, aí ele falou, Carol, manda o seu currículo que eu vejo lá o que dá para fazer. Isso foi no sábado à noite. Na terça, na quarta, ele falou, Carol, você consegue passar aqui pra gente conversar? Aí eu, sim. E ele ia ser seu chefe? Não, até então não, era pra vaga do outro time que eu queria. Ah, tá. Aí eu cheguei lá, ele falou, Carol, eu vi seu currículo, você quer trabalhar comigo? Aí eu, sim. Aí foi aí que eu comecei, só que até então, eu acho muito curioso, porque eu era uma negação em programação. Eu não sabia, gente, rodar um código, apertar o botão, eu não sabia fazer isso. Aí eu falei, olha, não sei, mas eu quero aprender. Se vocês me ensinarem, tipo, eu estou disposta a fazer o que é preciso, né? Uhum. Aí foi minha escola, assim, tipo, a base do que eu sei hoje, do que eu sou como profissional. Nossa, eu não sabia esses detalhes. E também o Denis e o Andreas, que, tipo, eu falo com eles até hoje, eu agradeço, assim, tenho um carinho enorme, porque me ensinaram o básico, tipo, o básico que eu... Assim, o que é dados, né? O que é trabalhar com dados, né? O que é trabalhar com tecnologia. Então, você foi aprendendo também na prática? Não, tudo na prática, assim. Na hora, tipo, eu chegava em casa e chorava. Eu ficava, o que eu fiz na minha vida? Que meu outro estágio, pensando em remuneração, os meus amigos falaram, Carol, você tá doida, porque ia ganhar quase que... ia perder muito dinheiro, benefício. E, tipo, vai sair de uma empresa que era o sonho de todo mundo de engenharia fazer estágio para ir numa startup. Mas é que você estava fazendo uma migração diária, né? Estava fazendo uma migração diária. Tipo, eu tinha feito estágios em algumas áreas, mas em parte de dados, não, era novidade, né? Aí, algumas pessoas falaram, você é louca, tipo, largar tal empresa que todo mundo sonha fazer estágio, que era o meu sonho, tipo, ter entrado lá, realizei esse sonho, para ir para uma startup, tipo, ganhar menos, perder, tipo, tanto benefício. Aí eu, sim. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas normalmente quando as pessoas falam que você tá louca, é sinal que você tá no caminho certo. Exatamente, exatamente. Se eu não tivesse feito isso, eu seria infeliz no que eu faço de trabalho, assim. Olha como é as referências, né? Como eu já te conheci trabalhando com dados, pra mim você sempre foi a menina dos dados. Nunca! Tipo, eu já te reconheço nesse lugar, sempre reconheci. E eu acho que você pegou tão rápido, porque também você teve isso de produzir conteúdo e de ir atrás de mais conhecimento, que eu acho que você associou muito forte a sua marca pessoal a isso, sabe? Tanto que para entrar mais no conhecimento de dados, de fazer código, eu pegava dado público, que eu falava, tá, eu aprendi, mas eu preciso reforçar o que eu tô aprendendo. Então, eu pegava dado público e fazia, tipo, estudo, post, assim. Aí foi por isso... Vamos entrar nisso. Você começou a fazer uns posts no LinkedIn. E da onde foi a ideia? Qual era o teu objetivo? Tipo, eu só queria aprender, reforçar, porque, assim, eu penso que para aprender alguma coisa, eu tenho que pegar uma coisa que eu gosto e casar útil ao agradável. Então, eu gosto muito, sei lá, de mobilidade urbana, né? Enfim, gostos peculiares. Aí eu peguei a base de dados... Eu não entenderia. Aí eu peguei a base de dados de transporte público, aí fiz uns estudos, e uma conhecida minha falou, olha, tem esse jornal de Curitiba, o Expresso, que eu amo, assim, serei eternamente grata, que ela falou, eles fazem algumas matérias legais, tudo mais, e eu, muito cara de pau, mandei um e-mail, tipo, oi, tudo bem? Fiz esse estudo e mandei o link do meu post, eles amaram. Aí eu comecei a parceria com eles. Era um trabalho voluntário, mas toda a parte de dados do jornal era eu que fazia. Então, a parte de coletar, deixar organizadinho, eu dava bem mastigado para o pessoal só escrever a matéria.
Aí foi através do jornal, também entrei como analista. Aí lá eu virei head, descobri lendo uma matéria que eu tinha sido promovida. Legal. E através do jornal também eu falei em 2 eventos bem grandes de dados, né? Que é o Open Data Day, que Eu lembro disso. é bem famoso, que eu falei sobre um estudo que até de gap entre diferenças de gêneros, né? Diferença salarial. Uhum. E outro da Google, de um estudo que eu fiz, enfim, de transporte, mobilidade urbana também. Aí me abriu muitas Teve portas. do Harry Potter também? Eu tô Teve, muito esse doida. deu muito bom no LinkedIn. E do Machado de Assis também. Conta mais o que era. De acordo com códigos, enfim, né? Programação, a gente consegue ver a positividade e a negatividade, tanto para livros, filmes ou música. Então, o código diz, por exemplo, eu estou triste. O código vai entender que isso é um sentimento negativo. Aquelas músicas bem fossa, você pega o algoritmo, as métricas, tipo, realmente faz sentido, porque ele entende que aquela é uma música fossa, né? Mas é pelas palavras? É pelas palavras, é um algoritmo que já é treinado. Aí eu fiz sobre algum livro do Harry Potter, não vou lembrar, tipo, quais palavras mais apareciam, qual que era o capítulo mais triste, mais feliz. Aí eu ia soltando também, a galera amava, que falava, nossa, faz sentido, não faz a minha banda, nananã. Aí tem uma mulher que eu sou muito fã dela, que é a Gabriela, que ela, assim, ela fundou o Our Ladies, que é a comunidade R para as mulheres, e ela me notou e elogiou meu trabalho. Eu falei, eu zerei na vida. Legal. Uhum. Não, isso acho que é interessante a gente trazer, porque eu sempre falo de que a gente tem que criar as oportunidades, né? Uhum. Que às vezes as pessoas se acomodam, esperam que se enxerguem. Margarida, quer essa oportunidade, quer trabalhar com isso? E veja bem, criar conteúdo para o LinkedIn, você não sabia exatamente onde isso poderia dar, né? Mas te dá uma visibilidade grande, faz com que você seja convidada, faz com que você vire referência no assunto. Então, acho legal, sabe, poder criar isso. Uhum. E as oportunidades que vieram daí. Muito legal. Então, entrando um pouquinho mais, daí você entrou nesse universo dos dados, da tecnologia, teve essa primeira oportunidade na né? Se desenvolveu, aprendeu pra caramba. E a partir daí, que oportunidades você ficou no teu radar, assim, para se aprofundar cada vez mais no mundo tech? Aí, saindo de lá, eu fui também para uma outra empresa um pouco menor, que nessa primeira que eu comecei, eu fazia parte de marketing, né? Marketing Intelligence. Aí, na outra, era uma empresa muito pequena, que eu tinha contato com várias áreas. Então, saindo de uma área bem específica, fiz de tudo um pouco. É BI ou não? Pode ser BI. Assim, meio polêmico, né? O que cada um faz. Mas era... Eu vou colocar uma legendinha para explicar o que é BI. Quando eu trabalhava nessa startup, eu também não entendia esses termos, né? Porque startup é tudo em inglês, às vezes você fica meio perdida. Mas como que você resumiria, assim, para as pessoas? Para mim, eu me considero analista de dados. Tipo, eu pego o dado e tento trazer, né? E trago valor para o negócio, né? Para o negócio tomar atitudes mais eficientes, mais sensatas, baseadas em dados, não em achismo. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha de marketing porque eu quero fazer. Não, você tem que fazer de acordo com... Qual que é o seu objetivo? Comportamento do público. Exatamente. Qual métrica você quer melhorar? Qual métrica você quer alcançar? Então, tem que ter uma lógica, né? Porque você quer. Eu quero muita coisa, né? Então, né, tem que ter uma inteligência. Dados vão apontar o melhor caminho. Exatamente. Eu não falo o que a pessoa tem que fazer. Eu oriento através dos dados, análises, dashboards. Tipo, aqui estão os dados, né? Tá aqui o caminho, mas você que vai escolher, vai fazer, né? Que você é do negócio, né? Então... Perfeito. E sendo uma mulher na tecnologia, como que é isso, assim? Que eu imagino que você deve trabalhar com vários homens, Sim. né? Às vezes tem esse preconceito que mulher é meio de humas, Totalmente. os caras são de exatas. Então, como é lidar com isso? Eu sou engenheira. Então, você já viveu um pouco. Já sofreu bastante. Sim. Eu acho que engenharia de produção, assim, eu não tenho tanto, assim, know-how para falar que é uma engenharia mais mista, assim, tipo, é mais meio a meio. Tem amigas que fizeram engenharia elétrica, engenharia... que, assim, é só... 2 meninas por sala. Engenharia de produção é mais equilibrado. É mais equilibrado ou mais mulher, assim, então é mais meio a meio. Mas desde sempre, assim, eu sempre fui a única ou percentual muito pequeno. Na faculdade, mais ou menos, mais nos trabalhos que eu fiz, era sempre eu e só homens muito mais velhos, né? Jovens senhores, vamos dizer assim. Jovens senhores, é ótimo. E mulher não tinha, primeiro, representatividade ou espaço, assim, tipo, não existia. Você sentia... eu já conversei com uma outra amiga minha, que ela também trabalha numa área mais de exatas, mas
mais marketing analytics, assim, de anúncio, essas coisas, né? E ela sentia que quando ela trazia um dashboard, uma apresentação, era muito mais questionado. Totalmente. O mesmo colega, que às vezes até mais júnior, trazia. Rolou isso também na tua experiência? Muito. Eu acho também de não te dar voz, não... Eu acho que é um problema também, aquela síndrome da impostora, de você também não saber se impor quando acontece isso. Então, eu vejo que um homem, tipo, ele pode não fazer o trabalho do mesmo jeito, fazer do mesmo efeito, mas eles vão escutar muito mais ele do que eu. Então, tem esse outro ponto de você, sabe, ter que colocar ali, sabe? Tipo, se fazer ser ouvida. Que é bem difícil para mim, assim, pessoalmente, mas né? Você sente que é mais questionado? Bastante, bastante. E aí, como você teve que desenvolver alguma técnica, assim, para lidar com isso? Terapia. Terapia. Eu acho que hoje, enfim, na empresa que eu trabalho também... Já se provou também. Mas algumas experiências anteriores, assim, era bem complicado, assim, de eu falar... Eu me menosprezar como profissional... Que você passa a se questionar também, né? Tipo, eu que sou ruim. Exatamente, do que realmente é a situação que está acontecendo, né? Sim. E também, por não ter outras mulheres no espaço, você fica se questionando, eu realmente deveria estar aqui? Entende? Então, é bem... Hoje em dia, tipo, comparado quando eu entrei para agora, tem muito mais mulher, tem ações das empresas para ser mais diverso, mulheres em tech e tudo mais. E a minha parte é um recorte também bem específico, que também tem mais mulher. Agora, por exemplo, dev é outra realidade. Qual que é o recorte? Eu acho que está quase, sei lá, uns 40, 60, eu diria. Tipo, tem bastante mulher que trabalha com dados hoje. Sim, mas digo da tua área, que você comentou que tem mais mulheres. Qual é a área específica que tem mais mulheres? Eu acho que parte de dados tem mais, por exemplo, desenvolvedora, assim, que faz o código back-end, front-end. Eu acredito que é maior hoje em dia, mas antigamente era mil vezes pior. Tipo, é bem... Sim, mas ainda assim tem uma disparidade, né? Tem. Ainda mais em cargos de liderança, né? Então, é bem difícil ver uma mulher na área de tech num cargo gerente, sei lá, C-level. É bem pouco. E você tem essa aspiração, assim, de ter um time, talvez, com meninas? Você pensa nessa parte de liderança também? Gostaria. Queria tentar, porque, assim, ainda estou acho que naquele limbo, tipo, eu quero ser especialista ou eu quero ir para a parte de gestão? Chega um momento da carreira corporativa que tem que escolher, né? Renata, minha terapeuta, está escutando muito. Então, eu acho que eu gostaria de ter essa experiência, até porque eu presto também, não é consultoria, é mentoria para algumas pessoas. Já prestei mentoria para mulher e foi muito gratificante. Então, tipo, de escutar assim, eu vi você fazendo, eu sei que eu posso fazer. Tipo, não tem palavra, sabe? Que, tipo, sim, é muito gratificante você poder ajudar alguém. E desenvolve um outro lado também comportamental, eu acho, né? Tipo, de soft skills ali. Essa mulher provavelmente ela já tem as hard skills bem boas. Como que ela vende o trabalho dela, né? Como ela faz ser ouvida, que eu acho que é um trabalho legal também. Né? E acho que hoje também tem um pouco mais de mulheres na parte do que eu faço, assim, tipo, que tá meio que na modinha, né? Eu trabalho com dados. Mas quando eu comecei, tipo, eu não conhecia tantas mulheres, assim. Tanto que minha irmã tem uma amiga, a Mari, que foi muito importante ter conversado com ela, tipo, ela tanto vai trabalhar para fora com dados, tipo, ela é muito boa e foi muito gratificante ter esse bate-papo com ela. Então, eu acredito que eu também, nos que eu tive com outras mulheres, eu acredito e espero que tenha sido de um grande valor para elas também. Perfeito. E indo um pouquinho para o empreendedorismo, Carol, eu queria entender, né, você tem a sua carreira na tecnologia, que é uma super prioridade na sua vida, e em paralelo tem um negócio com a sua mãe. Como foi desenvolver o negócio com a sua mãe? Tipo, como é essa relação? E sendo uma marca, né, vendo as pessoas vestirem o trabalho de vocês, como que é isso? Eu acho que eu me dou muito bem com a minha mãe. Claro que a gente, às vezes, tem uns mal-estares, vamos dizer assim, mas acho que é normal, né? Divergência, né? Divergência e tá tudo bem. Mas eu gosto porque eu vejo realmente minha mãe feliz criando e deixando, tipo, a maioria... A Farol começou com minhas amigas, né? Então, vestir minhas amigas, tipo, elas estarem felizes com a roupa, tipo, é muito gratificante pra gente. Então, E você sente que esse trabalho empoderou sua mãe também? Muito. Que minha mãe, tipo, não... minha mãe é modelista de formação, né? Ela trabalhou 30 anos como modelista.
Que legal. Então, tipo, ver ela, tipo, animada, ela chega com uma foto, tipo, ai, um desenho, olha isso daqui que a gente fazer, com tal tecido. Dá pra ver que ela tem esse... Dá um up gás. nela. É muito, muito bom. Perfeito. E voltando especificamente para a carreira, você foi galgando lugares, passou por várias empresas. Teve algo na tecnologia que te frustrou, que não era o que você esperava? Ou cumpriu suas expectativas? Porque você fez essa transição de carreira também, Sim. né? Então, como foi a expectativa de viver esse sonho e viver ele de fato? Eu acho que quando a gente entra na tecnologia, a gente quer fazer as coisas mais high-techs do mundo, assim, tipo, quer fazer uma IA e nananã, e às vezes não precisa. Então, essa frustração, tipo, eu não vou fazer machine learning todo dia, é triste, mas depois você entende por que não é necessário, né? Então, eu acho que é muito, tipo, entender o negócio da empresa, o que você precisa realmente aplicar do seu conhecimento técnico na vida real. No dia a dia, acho que essa pra mim foi o grande... Nem tudo precisa de um app. Exatamente. Você fica assim, pô, eu queria tanto fazer, sei fazer. Mas acho que, no geral, acho que mais essa parte também de diversidade, pra mim, que foi, assim, complicado no todo. Que você vê que tá melhorando, mas ainda assim, né? Tem seus desafios. Estou desde 2019, a gente tá em 2025, então quase 6 anos na área. Nossa, faz tempo já. Faz muito tempo. Que legal. E como que você se vê, assim, no futuro, na tecnologia? O que seria o seu cenário ideal? Meu sonho... eu gosto muito da parte de jornalismo de dados. Que eu trabalhava Olha que interessante. Eu acho incrível, assim. Tanto que, tipo, eu me sinto... E você tem um lado comunicadora Tenho, também, né? um pouquinho, mas eu tenho. Você tem? Total. Aí eu queria muito, tipo, meu sonho, sei lá, trabalhar fazer freela pro The New York Times, assim, de rolê de dados. Acho que se eu chegar nisso, eu zerei a vida totalmente. Chique. Eu gostei desse plano. É. E deixa eu te perguntar. Aqui a gente fala muito da história das pessoas, né? O Nossa Herdeira vem de pessoas que eu admiro e que fizeram o próprio rolê acontecer. Então, imaginando que você fosse herdeira por um dia, né? Ai, ganhei na Mega Sena ou descobri uma família milionária que eu não conhecia. O que você acha que você faria nesse dia? Putz. Tempo. Mentira, pode pensar. Eu acho que ia comprar tanta viagem. Eu recebi essa resposta. Eu ia fazer todo o itinerário. Eu acho que eu ia viajar muito e não sei, acho que... Tem algo que você acha que você realizaria, assim? Algum sonho que esse dinheiro proporcionaria? Eu acho que bens materiais, assim, tipo... acho que todo mundo quer ter uma boa casa, ter um carro legal, mas não é, tipo, um desejo da minha vida, assim. Eu acho que experimentar, assim, seria a minha meta. E talvez investir na Farol, tipo, ter uma boa aporte para, sei lá... Dar uma bombada no negócio. Dar uma bombada no negócio. Faria isso. Viver experiências. Fazer, sei lá, pagar 1000 cursos também, curso caro que às vezes não tem como. Acho que eu faria isso, viajar e viver. Porque o dinheiro entra muito nesse lugar de ser viabilizador de algumas coisas, totalmente, né? totalmente. Então, eu acho importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente batalha, muda de vida e para de realizar. Entra na rodinha, né? Tipo, um dia após o outro e tal. Então, acho interessante a gente fazer essas reflexões. Boa. Agora, Carol, tem aquele momento esperado, que é o Stop de Herdeira. A gente vai brincar um pouquinho. Tá bom. Vamos refletir sobre a vida de herdeira que temos. Mas quem sabe proporcionaremos para os nossos filhos. Exatamente. Então, o meu já está no forno. Eu tô no gás para isso acontecer. Vamos para nossa primeira rodada, Carol. Agora o bicho pega. Vamos ver. Falaram aí que você foi bem nos bastidores. Sua fama tá boa, agora eu quero ver. Você faz o stop também? Que até isso é polêmica, né? A equipe tá jogando várias polêmicas hoje, gente. Vocês não fazem o stop a dedanha? A dedonha. Como é que é? A dedonha. A dedonha? A dedonha. Nossa, não, o stop era a dedanha. Não, mas eu sou do stop. Parece outra coisa isso, né? Vamos de stop Tá. O Stop A, B, C, D, E, F, G. Essa já G. foi muitas vezes, amiga. Eu vou ter que trocar, senão vai ser injusto. Joga as duas mãos. Tá. Stop
Era aqui G, né? Começa você aí, conta. É A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O. O também já foi. Nossa, foi literalmente essas duas As palavras. duas letras! Deixa a gente Um quadro fechar. atrás. Deixa a gente falar. Fala, então. Tá. Agora a produção que vai É. Ou Mão na stop. orelha, mão na orelha. Opa. A intenção é vocês não caírem com a caneta. Isso, Tá. isso. Vamos Tá. lá. Droga. A letra é T. Marca vale nome de carro? Qual que é a marca? Tá, então stop. Ai, chata. Vamos lá, pessoal. Primeira categoria, personagem. Taylor Swift. Tarsila do Amaral. Tá chique. Ah. Tá. Tropicaliza. Tá. Eu sou brasileira. CEP. Tailândia. Texas. Tá. Comida. Tamarino. Tamarindo não é um negócio do Chaves que eles tinham? Mas É é tamarindo? fruta. Tá perto. E aí, VAR? Vamos Elocita. conferir aqui. Tamarino. Tamarindo? É... Tá. E aí o que acontece? 5, vale um 5. Não, tá escrito errado. Que isso? Ela é dura! É. Tá bom. Eu coloquei tacos. Não achei de herdeiro. Ai, gente, vocês comem tacos no café da manhã? Elite paulistana. Putz. Tamarindo, gente. 0 pra tacos? Acho que 5 pra taco, 0 pra tamarino. Ah. Faltou um D ali. Objeto. Turmalina. Tesouro. Tesouro é subjetivo, mas vai. Ah, Pode mas se é uma passar. coisa que é coisa mais rica do que tesouro. Tesouro direto. Foi isso que eu coloquei. Tá, vai. Marca não deu tempo. Tigo. Depois eu me lembrei, Tesla. Tesla. É. Tinha- Tigo vale, né? Tigo, carro Será Tigo. que Tigo entra na questão do EcoSport? O que a gente acha sobre isso? Pô, o Tigo é bem mais caro que o Export. Eu nunca vi um Tigo. O Tigo é da Honda? Não, o Tigo é da... Tá, vai, vamos de Tigo. O que você botou, Amanda? Não, eu pensei em Tesla depois, não deu tempo. Ah, tá. Tigo é bom. Mais uma Tá bom. rodada? Mais uma rodada. Elô, agora você que escolhe ali. É. Tá. Mão na orelha. Letra N. De navio. Neurônio não é objeto. Não sei, objeto. Comida eu coloquei, mas não tá ruim. Quer dar o stop? Eu também não coloquei É, vai, objeto. vamos. É. Vamos lá. Pessoa ou personagem? Nayara Azevedo. Eu coloquei Nair Belo. Tá, tá. Coisa que veio na cabeça. Ela ficou rica, pô. É. CEP, Nantes. Noruega. Tá. Comida. Nabo. Nossa, que burra. Eu coloquei 2 países. E não coloquei o nabo, nada na ele comida. Talvez entre naquele lugar da escarola. Nossa, dá Coisa 0 de pra ela. nabo. É, nabo, gente. Quem come nabo? Não, é espinafre. É espinafre. É, o nabo é de... Produção fazendo referências maravilhosas. Eu não coloquei, eu coloquei 2 países, porque eu sou burra. Coloquei Nova Zelândia depois. Nossa, moscada. nossa É. moscada. Mas nabo Exato. vale? 5, tá. 5 pro nabo. Tá. Objeto foi o que eu não consegui. É, eu também não coloquei. Navio. Foi a primeira coisa que eu falei. Navio! Nossa, meu Deus. Marca. Ninarite. Eu coloquei Nextel. Eu tenho uma explicação. Na época era chique. caríssimo. Era caro, era eu lembro caro. que quem usava Nextel, tipo, E- radinho, É. era elite. É, era caro. Era caro. Então, ó, fui validada. É. Nem vou ver a Elô que eu tô com medo. É isso. Ai, ai. Só pra vocês entenderem, gente, além da Elô Nextel aqui, a anos gente tá com a 90, equipe completa. Então, a gente tem vários VARs hoje. É, agora a Duda fala a próxima letra.
Mas eu tô bem fraca, amiga. Eu achei que ia ser melhor dessa vez. Letra B. Stop. Desgraça. Personagem. Bruna Marquezine. Belo. Tá. Fizeram um documentário sobre ele. Eu assisti, Assistiu? Curiosa? Depois me conta. mas eu dormi. CEP. Bélgica. Sim, nossa, eu não tava vendo nada de bom. Qual que é Brasília? Só tem rico. Só tem rico? Deputados. Tá. Por esse lado. Comida. Bacalhau. Sim, nossa, eu sou muito burra. Eu tava péssima nessa rodada. que Que você beijinho. Não, dá 0 pra ela. Eu nem Dá vou 0 perguntar. pra ela. É bem que ela É. já... Objeto. Bracelete. Barco. Tá. Associação, né, gente? Marca. Boca Rosa. Ah, não. Não, eu sou consumidor. Sim. Não lembra. Um A cinquinho gente. pelo Boca Rosa. Ó, esse... Amiga, é muito... Ela mesma fala que é pra mulher do dia a dia, corrida prática. Cancela a Boca Rosa. Ela é milionária. mas a marca Não, é a dela... Ó, aí é um erro de interpretação. Eu coloco Gol. Gol, tipo assim, é uma marca que ganha muito dinheiro, mas é um Ah. carro popular. Tá, vou colocar Ah, achei que você tá falando da companhia aérea. Não. Eu fiquei, oxi. O que a Gol te fez, menina? Mas marca com B. Burberry. Nossa. Burberry. Burberry. Deu Desculpa, até gente, um eu ódio desse trabalhei- Burberry que veio tão No rápido. momento do meu trabalho que eu trabalhava com essas marcas, então eu tenho um repertório bom. Quanto? 105. Ganhou! O meu foi 95. Mas calma, a Boca Rosa ficou 0. Não, ficou 0. Aham. Ah, tá. Ela ganhou sem o Boca Rosa. Isso, É Boca Rosa. isso. Eu adoro Boca Rosa, eu quero deixar bem claro. Me mandem produto. Gente, eu faço todas as maquiagens do Nono Cerdeiro com Boca Rosa. Beleza, eu fui vencida no meu próprio jogo, né? Eu acho desrespeitoso. Tudo bem, dessa vez eu deixo passar. E voltando um pouquinho ao nosso papo, Carol. Eu queria entender, hoje você ocupa um lugar de destaque, você trabalha com pessoas, né, do mundo inteiro, trabalhando com dados. E eu queria entender, assim, se você já imaginava que você ia alcançar esses lugares, que você ia trabalhar com esse tipo de pessoas, né? Imagino que o background das pessoas que você trabalha também seja incrível. Sim. E se você já se imaginava nesse lugar, assim, e também qual o passo que você deu na sua carreira que você começou a acreditar que você podia chegar mais longe? Eu jamais, assim, pensei que eu teria a vida que eu tenho hoje, assim, como profissional. Primeiro, de eu me manter em São Paulo, né? Tipo, poder ajudar minha mãe e meus pais. Tipo, A pra gente mim, sabe que se manter em São Paulo é um desafio. não é fácil, pessoal. Mas, assim, acho que, realmente, se minha mãe ou meu pai precisarem de alguma coisa, eu poder financeiramente ajudar, isso pra mim, assim... Eu imaginei que eu poderia muito mais pra frente poder proporcionar isso pra eles, né? Mas a parte de trabalho, eu jamais pensei que eu estaria numa empresa de Nova York, ganhar em dólar, tipo, falar com, sei lá, CFO, CEO direto, viajar a trabalho. E as pessoas que trabalham com você, elas têm uma história parecida? Ou, tipo, tiveram mais oportunidades? O que você sente, assim? Depende. Como eu, né, transitei alguns tipos de empresas, mas eu vejo que, assim, eu me sinto que eu não sou daquele... Não tenho a mesma realidade. Nativa daquele ambiente, digamos tipo, assim. eu não estudei minha vida inteira em colégio particular. Quando eu estudei, eu tive bolsa. Nunca fiz intercâmbio. Tipo, eu já viajei para fora com 15 anos para Disney, né? Foi um puta privilégio. Mas, assim, não fiz inglês desde sempre. Eu não tocava piano desde pequena. Eu não sei. Não tive essas coisas que meus colegas de trabalho... Que era mais comum, né? Que era mais comum, tipo, sei lá, ou viajava pro Nordeste final do ano, ou ia para fora. Eu fico, gente, eu viajei de avião pela primeira vez com 15 anos, então talvez essas distâncias, enfim, tem bastante, mas como profissional, tipo, eu viajo todo ano a trabalho, e eu sempre quis aquela mulher no aeroporto Ela que vai fica... pro Caribe, gente. Gente, eu vou pro Caribe todo ano, que é muito legal. Então, ter esse contato também com a galera de lá, ficar falando inglês. Tipo, eu ficava, será que um dia eu vou trabalhar numa empresa internacional, que eu vou me comunicar em outro idioma, falar em reuniões em outro idioma? E o inglês sempre foi tranquilo pra você? Não! Tipo assim, eu sou bilíngue. Desculpa, Qualquer coisa pensei na em reunião, inglês. gente, assim, I'm sorry, could you repeat, please? Que bate o nervosismo, é normal.
Qual foi a primeira oportunidade que você teve que falar inglês? Eu acho que nos meus estágios eu sempre falava inglês, mas sempre assim, o Google Tradutor do lado. Até hoje eu uso, não tenho vergonha de falar. Mas assim, tocar reunião, apresentar projeto foi no meu emprego antes do atual, que eu tinha projeto global e eu tinha que falar. Então, assim... Então, você teve que destravar na marra, assim. Gente, eu suava assim, ó, ficava, meu Deus do céu, que era um terror na Terra. Mas aí, com o tempo, eu praticava e eu pensava em possíveis perguntas que eles poderiam fazer e eu já digitava no Google Tradutor lá como... Preparava. Porque, tipo, eu não posso passar vergonha. Mas, assim, com o idioma, nunca tive essa facilidade. Tipo, foi na marra mesmo e no dia a dia... Isso é um tópico importante, né? Porque o inglês ainda abre muitas portas. Não, né, totalmente, no Brasil. totalmente. E na área de dados, acho que é uma coisa fundamental, né? Hoje, se você quer um emprego, na grande parte, tá? Não estou generalizando, tem casos, mas a maioria é sem inglês. Uma vaga que tem um salário bom, uma empresa melhor, assim, né? Que tem mais crescimento e tudo mais sem inglês. Fica muito mais difícil. Fica bem mais difícil. Então, você tinha uma base de inglês e você foi praticando e destravando. E treinando, assim. E tipo... hoje é tranquilo. Tem às vezes, tipo, dá um nervoso, assim, eu fico... Aí eu penso comigo mesma, que eu me cobrava muito de falar inglês. E não é só língua materna, né? Exatamente. Então... Tipo, não é minha língua materna e eu me cobrava de falar aquele inglês perfeito, tipo... Ou aquele beta, sabe? Tipo, mano, não, né? Sim. Não vai rolar. Aí eu penso assim... Eu vejo outras nacionalidades menos noiadas com isso. Tipo, o indiano fala inglês como um indiano. Exatamente. E a gente fica super preocupada em fazer o sotaque americano. Até a Fernanda, tipo, quando ganhou o prêmio, falou com sotaque brasileiro, né? Tipo... Eu acho isso legal pra caramba. Tipo, a gente não perder a nossa essência, Identidade. assim. Então, tipo, eu tento me comunicar, claro que eu, né, quero ser assertiva na minha comunicação, mas hoje em dia não me preocupo tanto. Eu quero me fazer entendida, eu não quero falar o inglês perfeito. E isso, no mundo corporativo... E o objetivo da comunicação é esse. Exatamente. Tipo, entendeu minha apresentação, entendeu o que eu quero passar, show. É isso. Perfeito. E isso que a gente falou um pouquinho. Então, hoje você está nessa posição, nessa empresa, tendo contato com gente do mundo inteiro. Mas qual foi a oportunidade o primeiro passo que você falou, caraca, eu estou conseguindo realizar essa coisa, eu estou numa empresa já muito legal e que você acreditou mais no teu potencial? Eu acho que, assim, trabalhar para o jornal, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro porque muita gente, assim, sei lá, a galera da prefeitura de Curitiba olhava meu LinkedIn, algumas pessoas iam falar... Eu fiz freela para Pessoa Global, tipo... Enfim, ela tem um projeto, tipo, eu conheci a fulana que, sei lá, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Tipo, pessoas que eu jamais... Falei, gente, quando que eu imaginei que ela sabia que eu existo, assim? Então, eu acho que eu ter me vendido com o jornal e ter falado nos Mudou eventos... a percepção de você mesmo. Tipo, que realmente eu sou capaz... Eu posso, entendeu? Tipo, acho que antes eu ficava assim, eu não acho que não... Quando você saiu ali dos bastidores. Eu posso ocupar e eu consigo. Então, isso foi muito legal. Mas para minha vaga hoje, eu não achei que eu ia passar, porque o processo seletivo foi muito grande e a vaga era confidencial. E eu jurava que... Gente, eu sou neurótica, né? Falei, gente, sei lá, passei nessa vaga, vão me levar para viajar, assistir Salve Jorge, né? Vamos levar pra Turquia. Me levar pra Turquia. Que eu fiquei, acho que 2 semanas no Brasil, o primeiro ano que eu trabalhei. Aí depois já me levaram pra viajar. Eu falei, nunca mais eu vou voltar. Aí a gente até hoje zoou no escritório, né? Com a galera que entra, nananã. Mas tá tudo certo. Não me levaram pra Turquia. Tá tudo bem. Tudo bem. Show. E pra gente finalizar, Carol, eu queria que você deixasse um conselho para as meninas de exatas, para as meninas que trabalham com dados, com tecnologia, para elas se inspirarem, né? E verem que é possível, que você tá aí dando super certo, que elas podem começar e ter uma trajetória parecida. Eu acho que o principal, assim, que me ajudou muito é você conhecer algumas mulheres e falar, né? Nem que seja em reunião, por computador, tentar fazer parte de algum grupo, né? Hoje em dia tem muitos grupos em sites, assim, de comunidade para mulher mesmo. Mesmo para quem está começando? Mesmo para quem está começando. Ou chegar na cara... Gente, tem uma coisa que eu sou, é cara de pau. Teve um cara que me ajudou muito, é um homem, né? Não foi uma mulher, mas ele tinha um cargo muito alto no Banco do Brasil, lá de Brasília, tipo, gerente do diretor, lá. E eu só mandei uma mensagem no LinkedIn, oi, a gente pode conversar? O cara gastou 2 horas quase comigo conversando, dando dica. E eu acho que é isso, tipo, não ter medo dos não, sabe? Tipo, o não a gente já tem, né? Então, conversar com mulheres que estão na área, entrar nessas comunidades, porque, primeiro, saber como começar, né? O que fazer,
Tem grupos que indicam também para trabalho, para caminho, curso. oportunidade. E, tipo, a galera nerd adora ajudar. Então, Verdade. assim, a gente vai te abraçar. Mas, né, no geral. Então, eu acho que buscar se sentir acolhida, né? Que eu acho que com o resto também aí vai As coisas caminhando. vão fluindo. É. Perfeito. Então, queria te agradecer, Carol, por ter Obrigada topado eu. o convite. Mais uma das coisas que a gente faz juntas. Acho que a Sim. gente sempre se encontra em momentos especiais. Contando rapidamente, né? Bem rapidamente. A Carol é uma pessoa muito importante para a Mood. Então, ela que apresentou eu e o Igor. Então, esteve presente no comecinho, né? A gente tava brincando, não tinha nem mato, nem terreno, nem nada. E hoje a gente está aqui, podendo falar sobre a sua carreira, né? Depois de ter acontecido muita coisa na sua e muita coisa na minha. Sim. Então, eu fico muito grata. Você tá sempre presente em momentos muito especiais na minha vida. Obrigada eu. Obrigada. É isso, gente. Terminamos mais um episódio. Recados oficiais. Sigam no Nascer Herdeiro em todas as redes sociais. Se inscrevam no canal, que eu vejo que muita gente visualiza e não tá inscrito. Então, ajudem para eu continuar fazendo esse trabalho para vocês. Carol, se quiser deixar suas redes também, a câmera é Bom, gente, é Carolina Tilho pra tudo. E Farol 106, estou vestida da minha marca. Por favor. Confere lá. Minha mãe que faz todas as peças com muito amor e carinho. É uma marca autoral, marca familiar. E é isso. E são lindas. Eu atesto a qualidade. Gente, até o próximo episódio. Beijo. Tchau.